Meus irmãos, boa noite, Pai Senhor, noite abençoada, nessa noite de domingo, hoje dia 10 de agosto de 2025. Peço o like de vocês, se inscrevam aqui no canal, também façam parte do clube de membros, tem sido uma grande bênção, o botão se inscrever, o botão assinar, na verdade, branquinho. Vamos para a nossa conversa, vamos para a nossa mensagem, a nossa meditação, a nossa leitura nessa noite de domingo, dia 10/8, vai estar em Gênesis capítulo 22, versículo de número 7, Gênesis 22:7, diz assim: Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Que cena, né, meus irmãos? Que palavra, né? Hoje é dia dos pais, né? Um pai idoso, um filho único, que era uma promessa, que era um milagre, o cumprimento de uma promessa e um milagre. Isaque. Abraão teve Isaque já no auge da sua velhice, né? Sua esposa estéril, um monte distante, um caminho de 3 dias, um silêncio na subida, não havia murmúrio, não havia resistência, o que havia era confiança, era fidelidade, era obediência. Eu acho que cada passo ali era um passo de fé, mas também um passo de dor, né? Imagino eu como pai de 2 filhos. E naquele momento talvez o céu tivesse mudo, mas a história estava sendo escrita para nos trazer um exemplo dos mais maravilhosos exemplos de fé. Abraão leva Isaque, chega no alto do monte, o filho faz uma pergunta que foi como uma flecha ali no coração do pai. Pai, onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, o altar, está tudo aqui, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? E essa pergunta eu acho que ela mostra, né, o nosso questionamento, porque o cordeiro era a solução. Quantas vezes nós questionamos ao Senhor: Senhor, onde está a solução? Senhor, onde está a solução? Senhor, como que eu consigo sair disso? Senhor, como que eu consigo ver mudança na minha vida se não há nenhuma possibilidade? Onde está o cordeiro? O Monte Moriá, que mais tarde veio a se tornar o lugar, né, onde foi construído o Templo de Salomão, o lugar onde Jesus foi crucificado, ali próximo, né, no Calvário. Ele é o monte da obediência. Deus não queria Isaque no altar, ele queria o coração de Abraão. E Deus proveu, sim. O cordeiro não apareceu na base do monte, não apareceu na subida do monte, ele apareceu no topo do monte. Não foi na base, não foi na subida, foi lá em cima. Se Abraão desistisse no meio do caminho, não haveria provisão. O que haveria seria desobediência, um exemplo de desobediência, um exemplo de infidelidade, né? O cordeiro, ele foi preso pelo chifre ali, o carneiro, o cordeiro é um símbolo de Cristo, né? Preso na cruz pelos nossos pecados. Agora, a provisão só veio quando Abraão foi até o final. Quando ele foi até o final, ele viu a provisão acontecendo realmente ali, né? A provisão no topo. Muitas vezes nós clamamos ao Senhor para Deus ele resolver, para Deus mudar, mas na base do monte. E aí o Senhor espera a nossa subida para Ele liberar um milagre sobre a nossa vida. Então o que você carrega como peso pode se transformar num cenário de milagre, de profunda transformação, de revelação do poder de Deus. Agora você tem que ir até a parte de cima. Você tem que subir, você tem que ir até o final desse processo. O detalhe é que a fé ela não questiona. Abraão não discutiu com Deus, Abraão não pediu sinais, não pediu a borboleta azul, Abraão não pediu a nuvenzinha no céu, ele não pediu nada, absolutamente nada. Nenhuma barganha, nenhum sinal, ele só obedeceu. Foi uma ordem: eu quero o seu filho. E um ato de obediência: eu vou com o meu filho. Uma fé genuína, sem nenhum penduricalho, sem nada, sem nenhum acréscimo. Uma fé genuína, mas isso não é ausência de dor. Uma fé doída, muito doída. Mas a confiança dele estava no Senhor apesar da dor, apesar do sofrimento. A fé não nos poupa do sofrimento, mas nos faz prosseguir em meio ao sofrimento. Essa é a grande diferença. E a entrega dele liberou a provisão. Deus não quer apenas o que você tem, meu irmão, minha irmã. Ele quer quem você e eu, quem nós somos, quem você é. O altar não é um lugar de perda. Para muitos o altar é um lugar de perda. O altar não é um lugar de perda. O altar é um lugar de multiplicação para quem crê. Todo mundo tem um Isaque.
Todo crente tem o seu Isaac. Ou é algo, ou é alguém que se ama profundamente. Mas e aí, quando o Senhor pede para colocar no altar? Esse teste não é para destruir. Não é. Mas vai alguém lá, na época de Abraão, se pôr no lugar de Abraão. Abraão não tinha ideia, ele creu que Deus tinha poder para trazer dos mortos caso fosse necessário. É isso que a Bíblia diz. O teste não era para destruir, mas era para provar quem se assentava no coração de Abraão. E não era Isaac. Ele não tinha um ídolo. Nada estava no lugar de Deus. Deus viu antes, Deus viu durante, Deus viu depois. A provisão não aconteceu no momento do clamor, não, tá? Mas ela foi liberada no momento em que Deus decidiu o propósito dele sobre Abraão e Isaac. Na hora que Deus olhou para o coração, da mesma maneira. A gente clama e a gente pensa que vai ser ali, imediatamente. Não. É na hora que Deus olhar e Ele viu o seu coração. E Ele vê que você está caminhando para viver esse propósito. Você está obedecendo, apesar dos pesares, apesar das lutas. O cordeiro no Monte Moriá não foi um improviso divino. Deus não, vou improvisar um cordeiro aqui para poder poupar, né? Isaac, não. Foi um simbolismo, uma tipologia, uma profecia da cruz. O cordeiro de Abraão salvou Isaac, como o cordeiro de Deus nos salvou. Abraão desceu com Isaac vivo, né? Mas Deus levou ele até o último minuto. Até o último minuto. Quando ele pega o cutelo, ele vai ali transpassar o seu filho. O Senhor fala: Abraão, basta. Basta. Para. Será que estamos dispostos? Será que você está disposta? Você está disposto a ir até o último segundo na sua fidelidade? Eu na minha fidelidade? Será que estamos dispostos a subir um Moriá, carregando a lenha, carregando a faca, sem ver o cordeiro? Porque foi isso. Ele, na base do monte, no meio do monte, até a parte de cima do monte, não havia cordeiro. Não era adoração, era um sacrifício. Quando Deus viu a fidelidade dele, aquilo que era um sacrifício se transformou em uma adoração. A provisão de Deus para você já está a caminho. Amarrada na revelação. Que só aparece para quem não desiste. Que só aparece para quem obedece até o fim. Só aparece se você perseverar, se você continuar firme, segurando na promessa. Na palavra que Deus liberou. Confiado naquilo que Deus fará na sua vida. Essa provisão aparece. Aí você poderá dizer, como Abraão disse para Isaac: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Deus proverá. Jeová Jireh. Deus proverá. Ele vai dar um jeito. Não sei como, não sei de onde. Eu não sei como e não sei de onde. Guarda essa palavra, meu irmão, minha irmã. Nessa noite de domingo, Deus proverá.